Fala galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. Hoje o nosso assunto será água e vamos falar um pouco sobre água e os seres vivos. A água é uma substância química composta de hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para todas as formas conhecidas de vida. A fórmula da água é H2O, como vocês conseguem ver aí, que quer dizer que nós temos um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Essa é a molécula da água, a menor forma que a gente consegue achar ela na natureza. A água ela pode ser encontrada em 3 tipos, que é a água salgada, nós encontramos nos mares e tudo mais, que tem uma grande concentração de sais, a água doce, que ela é mineral, porém com uma quantidade bem reduzida, e a água salobra, que ela é aquela água que a gente encontra no meio termo. Ela não é nem água do mar, nem água doce. Muitas vezes a gente encontra ela em locais mais pantanosos ou entre a foz de um rio e o mar. Apesar do nosso planeta ser chamado planeta Terra, nós temos uma quantidade enorme de água na superfície dele. Olhando do espaço, nós conseguimos ver que ela é quase toda tomada por água. Nós vamos encontrar água nos oceanos, rios e lagos, nos mares, na atmosfera, no subterrâneo, água em forma de gelo, tanto nas calotas polares como em icebergs, assim também como nas capas nevadas das montanhas, e a água dentro dos seres vivos. Então, quando a gente fala de distribuição, nós temos algumas quantidades que a gente tem que lembrar um pouquinho. Quando a gente fala da totalidade da água na Terra, nós falamos que ela tem 100%. Mas aonde está distribuído, de que forma está distribuído esse 100%? 97,2% estão nos oceanos e mares. 1,6% do que sobrou lá dos 3% estão congelados e indisponíveis nas calotas polares e nas montanhas geladas. 1% se encontra no subsolo, 0,15% nos rios, 0,049% na biosfera, ou seja, nos organismos vivos, nas plantas, animais, e 0,001% na atmosfera, que é a água que a gente encontra no ar, que nós podemos chamar de umidade relativa do ar. Sabendo disso, nós temos 3 tipos de ambientes que nós podemos classificá-los de acordo com a quantidade de água. O primeiro deles é o ambiente aquático, onde nós podemos falar que basicamente 90% desse ambiente está submerso, que aí nós vamos ter lagos, rios e mares. O próximo ambiente são os ambientes úmidos, onde nós temos uma grande concentração de água, porém nós temos uma concentração de solo, de parte seca, maior. Nós vamos ter aí brejos, matas mais fechadas, como a Mata Atlântica. E por último, os ambientes secos, que é onde a água é praticamente não encontrada. Ou ela está em pouca quantidade, ou ela não existe, que são os ambientes de deserto e ambientes como Caatinga, Cerrado, que são ambientes mais secos. Sabendo disso, a gente fala assim, beleza, nós temos água em todos esses ambientes, mas e a água que a gente bebe? Onde é que a gente encontra essa água potável? Essa água potável vai estar aonde? Onde é que ela está disponível para a gente? A primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de água que a gente tem para beber no mundo. De toda aquela água que a gente falou no início, apenas 1% é potável. Essa água potável é o que a gente chama de água doce. É a água que a gente falou lá atrás, que tem pouca quantidade de mineral, pouca quantidade de substâncias extras que não sejam só água. Lembrando que água pura mesmo, é muito difícil da gente encontrar, é mais em laboratório, é o que a gente chama de água destilada. A água que a gente chama de pura para beber, tira do bebedouro ou da talha, pega na garrafinha, a gente chama de água doce. Então, galera, daquele tanto de água que nós temos no mundo, só 1% é potável. E desse 1% que é potável, 10% está no Brasil. Ou seja, nós somos extremamente privilegiados em relação à quantidade de água. A água potável, como a gente falou, é aquela que está própria para consumir, que tem algumas características que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, beleza? E essa água potável ela também tem que ter minerais essenciais à vida. Essas são regiões aí onde a gente consegue achar água potável, água própria para consumo. E essa água é tão importante que ela está presente inclusive nos corpos de todos os seres vivos. Os seres vivos eles têm água no corpo, nós temos água no corpo. Como a gente consegue ver aqui, nessa segunda coluna, o ser humano ele possui aproximadamente 70% de água de sua composição. Ou seja, se a gente pegar um ser humano de 100 quilos, 70 quilos dele aproximadamente vão ser apenas de água, para vocês verem a importância que é.
E não só nós temos mais ou menos 70% de água no nosso corpo, como também essa água dentro do corpo ela é distribuída de forma diferente. Se vocês analisarem esse gráfico aí, quem quiser dar uma pausa, vocês podem observar que nós temos quantidades diferentes, proporções diferentes de água em determinados órgãos, em determinadas partes do corpo. Beleza? Vamos prosseguir. Sabendo disso tudo, sabendo quão importante é a água, nós temos que evitar alguns desperdícios. Desperdícios que nós temos o tempo inteiro e muitas vezes a gente não para entender e para ver que a gente está fazendo esse desperdício. Nós temos vazamento de água na rua, nós temos torneiras que estão pingando, pessoas que lavam a calçada com água, né, ao invés de usar balde, deixa a mangueirona lá aberta, ou então aquele tiozinho que fica lavando o carro lá e deixa a mangueira jorrando água, aqueles banhos demorados, né? E várias outras coisas que vão fazendo a gente perder essa água. Lembra que nós só temos 1% de água potável no mundo e a gente não pode ficar gastando assim, desperdiçando de forma leviana. E aí, galera, presta atenção nesses dados aí que vocês estão vendo. 10 minutos de banho com chuveiro ligado direto consome 160 litros de água, que é muitas vezes o que uma família tem para sobreviver ali durante alguns dias, em alguns locais onde a água é mais escassa. E apenas uma goteira leve gasta aproximadamente 46 litros de água por dia. Ou seja, aquele vazamentozinho na torneira que você fala, ah, não, tranquilinho e tal, pode chegar no final do mês a 1.380 litros, quase uma piscina de água. Então tem que ficar atento. Sabendo desses dados, sabendo disso daí que a gente viu nessa primeira aulinha, é importante a gente tomar consciência de preservar essa água. Então fica de olho nas próximas aulas que vão vir. Se gostou, dá um like, compartilha com os colegas, inscreve aí. Um abraço para vocês, até mais!